Salve, salve, ouvintes da Locomotiva Esportiva! Tá no ar mais um podcast LE e mais uma vez estamos aqui sempre com o Fábio Toledo para discutir o que, Fábio? Prêmio individual, meu querido. Boa tarde, Fábio. Boa noite, bom dia, sei lá que dia você está ouvindo isso. Eu digo oi, né? Que é mais fácil, né? Para as pessoas entenderem, né? Não tem um horário específico, então eu digo olá. Inteligente, é mais inteligente. A gente vai discutir, né, os prêmios tradicionais do Novo Basquete Brasil, que teoricamente levaria em conta apenas a fase de classificação, né, Lucas Guanais, mas acredito que raramente isso acontece. Mas assim, eu tô com o regulamento aberto aqui na minha frente, no artigo 38, a linha A do regulamento do Caralho. NBB, diz assim, abre aspas, pelo critério de votação, serão escolhidos para serem premiados os seguintes líderes: melhor armador, 2 alas, 2 melhores pivôs, atleta que mais evoluiu em relação à temporada anterior, atleta revelação, que é sub-21 referente ao início da temporada, que ainda não tenha vencido nesse quesito, isso é um ponto muito legal, que eu não sabia. Melhor sexto homem, melhor defensor, melhor atleta estrangeiro, técnico da temporada, trio de arbitragem, árbitro revelação, melhor árbitro da competição e o melhor jogador, foco aqui, melhor jogador da fase de classificação. E depois tem o MVP da final. Então, é o melhor jogador da fase de classificação e o MVP da final. Isso é levado sempre em conta? Olha, Né? né? Mas a gente vai seguir o regulamento, até por isso a gente está soltando isso aqui antes dos playoffs. Você pode estar ouvindo isso aqui quando você quiser, né? Até provavelmente durante os playoffs você está ouvindo isso. Mas a gente está gravando antes dos playoffs para a nossa opinião não ser, digamos, contaminada, né? Digamos assim. Então, vamos seguir o regulamento aqui, vamos fazer com base na primeira fase, Fábio. Pois é. E o que eu ia falar? Arbitragem. Não, a gente não vai precisar voltar disso, não, né? Não, hoje não. Ufa. É sempre complicado, né? Esse ano tá difícil, mais ainda botar arbitragem, né? Mas vamos lá então. Quer seguir a ordem aqui do próprio regulamento? Pode seguir. Onde que a gente começa? No quinteto inicial. Tá certo. Então vamos lá. Aqui a gente já vai começar com polêmica, já que se exploda já, né? Porque aqui a gente já deu uma discutida antes, porque a gente tá fazendo um texto sobre os destaques da primeira fase também, e o quinteto acabou entrando por causa da seleção. Vamos lá. Fábio, um armador, 2 alas e 2 pivôs. Como é que você fez sua escolha, então? Olha, analisando, né, a Que bom! temporada, né? É bom que se diga, né? Oh, Analisando a temporada, não jogos específicos ou o cara brilha em uma sequência, mas no começo da temporada não tá fazendo lá essas coisas. Então peguei um pouco mais da regularidade, né, dos atletas para montar esse quinteto, né? Você quer que eu fale já os 5? Você não quer nem não, dividir ali? vamos então, vai lá. Armador. Eu vou deixar você falar o armador porque eu sou meio sádico. Bom, olha, armador, primeiro, tinha 4 nomes assim que interessantes para você votar, né? Um eu sei que você votou, o outro eu acho que a maioria votaria, um outro, os outros dois acho que mereceriam um voto, mas acredito que muita gente não vai votar, É por aí mesmo. né? É por aí mesmo. Sem não dei nenhum spoiler, isso foi legal. É, mas a minha escolha foi o Sadi, como todo mundo já, para quem acompanha nossos podcasts, né? Eu já falei bem do Sadi, né, muitas vezes, e pela regularidade que ele apresentou no São José, e também pelo que ele tem, né, pelo o grupo que ele tem no São José, é um grupo, perdão da palavra, né, um grupo de um nível abaixo, né, do que outros armadores têm em mãos. Eu escolhi o Fabian Sadi, do São José.
Bom, no meu caso, quem também escuta os podcasts deve imaginar quem eu coloquei. Meu voto foi o Luciano Parodi, mas eu preciso dizer que eu não ia votar nele, porque na minha cabeça ele não tinha feito metade dos jogos do NBB, que era um critério que pessoalmente eu estou utilizando, de ter feito pelo menos 14 jogos, né? Que Uhum. significa metade da primeira fase mais um. Mas, para minha surpresa, quando eu fui ver os status dele, ele fez 15 jogos pelo NBB, logo ele está disponível. Ele estava apto a participar dessa minha votação. E aí o sorrisão abriu, né? Aí o sorrisão abriu, não, mas mesmo assim eu fui embasado nos stats. Para mim ele foi muito regular. Ele teve só 2 jogos abaixo de 10 de eficiência, por exemplo, sabe? Ele fez Uhum. partidas espetaculares. Ele mudou a cara do Corinthians e olha que o Corinthians estava com o Fischer e o Fischer estava muito bem. Muitos colocavam, inclusive eu até esperava o Fischer como um dos grandes destaques do campeonato. E mesmo Uhum. assim o Parodi conseguiu mudar a cara do Corinthians. Ele tem, só pegando aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 partidas com 20 ou mais pontos, sabe? Fez duplos não, perdão, fez um duplo-duplo, fez 2 jogos com mais de 10 assistências, e tá com uma média, com médias impressionantes, são 14,6 pontos, 6,3 assistências, 17,3 de média. Eu acho que, por mais que a gente tenha aí, Parodi e Sadi, você falou, os outros 2 nomes seriam Franco Balbi do Flamengo e Arthur Pecos do Mogi, coloco até o GG nessa GG, disputa também, sim. Eu e pensei no GG, na verdade. eu pensei no GG também, mas foi aquela história, né? Poderia ele ganhar voto, mas eu acho que ninguém vai votar. Uhum. Acho que vai ficar realmente nos estrangeiros. Acho que os brasileiros serão pouco lembrados, né? Ó, É, vale até lembrar, o vale Parodi. lembrar, vale Peraí, lembrar só, que só fechando o. aqui. O Parodi é a quarta maior eficiência desse campeonato. Sim. É, até por ter menos jogos, mas não tira o, o quão diferencial que ele foi pro Corinthians também, né? Mas também, pra falar desses outros jogadores, aí o GG é o cara com maior média de assistências da temporada, né? Também. Até se você quiser forçar um pouquinho, tem o Nezinho também com a terceira maior média. Então, pro armador, né? Essas quesito assistências também vale muito. Vale, vale, com certeza. E mesmo assim ele tá se destacando. No quesito assistências, o Parodi, ele é o quinto, né? Ele Uhum. tá atrás aí desses 3, dos 3 que a gente já citou, né? Do GG, do Sadi e Nezinho. Tem o Vitinho na frente dele também em quarto lugar. Mas realmente ele tem menos jogos, ele tem aí 8 ou 9 jogos a menos que a maioria dos outros armadores, mas eu acho que ele foi muito efetivo e muito importante para um Corinthians que tem, além de tudo, um jogador como o Fuller, que é extremamente centralizador do jogo, né? E Uhum. mesmo assim o Parodi conseguiu chegar e se destacar. E agora a gente tem 2 alas, né, para completar nossos quintetos aí, né? É, e aí a gente vai o quê? Vai poder escolher aberto mesmo? 2 e 3, qualquer um? 2 alas, eu acho que sim. É, mas eu vou seguir aqui um pouco, né, as escolhas ala armador e ala, né? 2 e 3. Se bem que se esses dois estiverem no mesmo time, eu acho que vai ter que dar uma bola para cada, mas é, Mas geralmente as seleções são formadas assim, né? é, não se pensa muito em como que vai jogar, mas se É, pensa, os que foram melhores, né? Bom, eu acho que as duas escolhas que podem permear muito, né, a votação do NBB é o que eu fiz, né? Fuller do Corinthians e David Jackson do César Franca. Tem também o Bennett, que fez uma boa temporada pelo Pinheiros, quer dizer, vem fazendo, né? Na fase de classificação foi muito boa pelo Pinheiros. O Léo Mendel também foi muito bom, a gente vai falar dele mais pra frente, prometo. E próprio Marquinhos também no segundo turno, principalmente. Mas a minha escolha foi o do Fuller e do David Jackson. a minha, você falou do Bennett, tem o Bennett realmente. A minha escolha começa com o Bennett e depois com o David Jackson. Eu acho que assim, o David Jackson, a gente não tem muito o que discutir.
Léo Mendel jogou muito bem o campeonato inteiro. No nosso ranking até de MVP, ele tá ali bem quisto, né? Bem colocado. O Marquinhos é o Marquinhos, né? MVP da última temporada. Teve uma crescente muito boa nesse campeonato. Mas eu acho que não tem discussão. O que o David Jackson fez, principalmente ali na primeira metade, foi muito acima do resto. Ele foi o principal jogador de um Franca, que conta com Elinho, que conta com Alexei, que conta com Rafael Hetzheimer, mesmo quando o Hetzheimer está em quadra, que conta com, sabe, Lucas Dias também em grande fase. Eu acho que o David Jackson a gente não tem nem muito o que discutir, digamos assim, sabe? Eu acho que ali ele é meio que unânime em qualquer lista. Porque ele teve um papel de consolidação do Franca ali, né, na primeira posição, né? Acho que foi o principal destaque dele, assim, para falar que foi de garantir a consolidação do Franca, né, nessa temporada. E tem uma mecânica de arremesso linda demais, né? Eu sei que isso não entra na discussão, mas pelo amor de Deus, é muito legal ver ele arremessando. Mas vamos lá então. Você escolheu Fuller, eu escolhi Bennett. Por que o Fuller? E depois eu falo por que o Bennett. Tá, porque o Fuller. Primeiro, Yato Sabes. Não, zoeira. Bom, acho que primeiro, o Fuller ele conseguiu jogar tanto com o Parodi como com o Fischer, né? Ele, nessa adaptação, nessa troca de armadores, ele conseguiu jogar com esses dois caras sem baixar o rendimento dele. E até quando o Fischer... Peraí que eu tô com um pouco... É a gripe ainda. E quando saiu o Fischer, entre a transição, né, do Fischer pro Parodi, teve alguns jogos sem, né, aquele armador diferenciado, né, como o Fischer e o Parodi, e o Fuller conseguiu manter ainda esse nível, mesmo com esse grau de exigência maior por parte dele, né, para fazer a diferença dentro de quadra. Então, ele teve essa regularidade no decorrer do campeonato que também o coloca, né, nessa briga pelo prêmio de MVP, né, do nosso ranking semanal. Então, a minha escolha foi baseada nisso. Mas também, no caso do Bennett, que você vai falar mais, né, foi algo bastante parecido, assim, em termos de regularidade entre os dois. Mas a minha escolha acabou sendo do Fuller mesmo. O interessante, eu também não tô com as minhas... em 100% da minha condição física, gente. Eu tô me resguardando pro playoff. O interessante é que até ver o duelo Graham e Fuller, né? Que o Graham foi durante aí 60, 70% da temporada o cestinha em termos de média. E o Graham, ele caiu um pouquinho, né? Ele estava acima de 20, terminou com 19 pontos alguma coisa. Mas o Fuller chegou a subir na segunda metade da temporada, né? Tava atrás e terminaria na frente mesmo se o Graham não tivesse o ritmo. Isso é muito interessante a gente notar também que o Fuller ele conseguiu elevar uma média altíssima de pontos nessa temporada, mesmo no segundo turno aí. Bom, o meu voto é do Bennett. Ele não é um grande, como é que eu posso dizer? Tem grandes status, assim, são bons números, tá? Não dá para negar isso. Ele tem 14,3 pontos, 3,4 rebotes, 2,8 assistências, 1,3 roubos e 14,7 de eficiência na temporada. Mas ele é mais do que isso, tá? Se você assistir aos jogos dos Pinheiros, você vai perceber a importância tática dele, tanto defensiva quanto ofensivamente. Ele é um homem de confiança do treinador César Guidetti em quadra. Ele desempenha um papel muito bom. Ele está nesse elenco do Pinheiros aí há 4 temporadas, já essa é a 4ª temporada. Salvo engano, o atleta mais antigo lá. Posso estar enganado, mas eu acho que que sobreviveu aí às últimas reconstruções e tudo mais. Que não foi e voltou, né? Acho que o Renato teve isso, que ele foi e voltou. Toledo também. O Toledo também. Mas ele é muito importante. A torcida reconhece isso, os companheiros de equipe também reconhecem isso.
Eles vão mais além, até os próprios companheiros, aquela inflada, né? O Betinho aqui no nosso no podcast que fez com a gente, colocou ele como MVP, não colocou? Ele Não, colocou colocou o JP. JP, mas colocou o Bennett em destaque. Que destaque que foi Uhum. que ele colocou? Colocou no top Agora 3, agora você vai ter que ouvir o podcast. Você que não ouve o É, podcast, nossa, você vai ter que começar a ouvir agora. vou ter que começar a ouvir, né? Putz, eu Uhum. só escuto gravando, editando depois eu não Uhum. escuto mais. Mas vamos aí. Mas ele colocou, mas eu lembro certinho dele falando que o Bennett é top 3 desse campeonato, e todo mundo fala isso sempre. Não foi só ele que falou, em entrevistas pós-jogo também outros jogadores já falaram. E eu compartilho dessa mesma opinião. Não que ele seja top 3, mas que ele merece um lugar no quinteto inicial, sim. O Bennett é aquele tradicional carregador de piano no time, sabe? Mesmo tendo algum destaque na pontuação, ele faz muito mais do que os números dizem, e meu voto vai para ele. E é um cara que até a temporada passada estava jogando na 1, né? Como tinha o Holloway ali, então ele fazia muitas vezes do armador 1, né? Até hoje ele Ele, faz. ele veio dos Estados Unidos para cá, né? Jogando no América de Rio Preto. Sim, no Campeonato Paulista de 2000 que eu peguei aqui, 2015, né, que ele jogou lá, e depois ele fez o NBB 15-16 já pelo Pinheiros. Mas sim, e ele conseguiu mudar, né, ele, com a chegada do Holloway, ele consegue mudar, do Holloway não, com a chegada do Dawkins, ele consegue mudar nesse sentido. Eu acho muito válido a gente ressaltar isso aí também. Quer puxar as alas? As alas? Os pivôs? Tô grog aqui ainda. Bom, então agora a gente vai para essa parte de garrafão que eu tanto gosto, né? Não é segredo para ninguém. A parte do ala pivô e pivô, né? A gente não vai fazer só abrir igual a gente fez para as alas, né? Não, se quiser fica a teu critério aí, mas eu segui ala pivô e pivô também. Tá certo, tá certo. Bom, acho que para ala pivô, vamos falar aqui 4 nomes. Dá para falar que se destacaram, ou talvez 5, vai. Você pega o Lucas Dias do Franca, por exemplo, né? O Olivinha no segundo turno do NBB, principalmente, né? Mas a minha escolha vai até surpresa para mim, né? Mas eu vou escolher o Douglas Nunes do São José, que fez uma temporada surpreendente até pelo nível, né, de jogo dele, pela regularidade que ele teve pro time do São José, né? É um time que não é tão badalado, não é tão bom, né, em termos de elenco com relação às outras equipes, mas o Douglas Nunes teve um desempenho muito bom ali, né? Teve a 8ª maior eficiência da temporada regular, né? Então, a minha escolha é do Douglas Nunes, camisa 24 da Águia. O Douglas Nunes, vale lembrar aí, ele surgiu pro NBB, né? Ele surgiu no Bauru. É meu voto também, tá? Antes que eu diga, eu faço suas as minhas palavras. Ele surgiu no Bauru como uma grande promessa do basquete brasileiro, né? Ele chegou a ser convocado pelo Rubem Magnano para a seleção. Eu sempre enrolo a língua para falar o nome dele. Manhano, isso. Eu só não enrolo mais a língua do que ele próprio dando entrevista. Ele chegou a ser convocado até, mas as atuações um pouco irregulares, o temperamento bem explosivo dele acabaram comprometendo um pouquinho a carreira, né? Ele saiu do Bauru depois de 2 temporadas, fez 2 temporadas interessantes até no Minas, né? Não repetiu os feitos no Bauru, mas jogou bem no Minas também. Depois foi pro Palmeiras e aí já teve bem menos destaque. Aí ficou uma temporada fora do NBB, Liga Ouro. Sim, porque ele estava no Vasco, na Liga Ouro. Seguiu para o Campo Mourão no NBB, né? Depois foi de novo para a Liga Ouro para o São José e subiu com o São José e está lá até agora. E fez aí, tá com números muito bons, né? 13,4 pontos, 7,1 rebotes, 1,3 chutes de 3 por jogo, com aproveitamento de 35%.
Não é um grande aproveitamento de 3 pontos, mas não é um chute que você pode desprezar, né? Não dá para deixar ele livre ali, que senão ele vai matar a bola. É Tem um um ala pivô, fadeaway, tem um fadeaway muito legal, é um dos mais interessantes da temporada, né? Você assiste os jogos de São José, é aquela jogadinha. Se você acompanha a NBA, é aquela jogadinha do Nowitzki, que o Kobe Bryant fazia muito bem também, e o Douglas Nunes consegue fazer muito legal. Isso no NBB não é muito fácil e tá em certo desuso até hoje em dia, né? Uhum. É, se você for ver aí, o Jefferson faz às vezes, Giovannone, né? Essa velha guarda aí do basquete. Mas é verdade, é mais esses caras mais velhos, digamos assim, né? O Douglas Nunes está com 32 anos, não é, o Giovannone tem 36, 37, eu acho, tá mais até talvez, não sei. Uhum. Mas ele então seria alguns anos mais novo, mas ele ainda compartilha desse essa mesma habilidade, né, Old de school. fazer o fadeaway, aí é meio old school realmente. Não chega a fazer o gancho do Abdul-Jabbar, mas tem o fadeaway do Dirk e do Kobe Bryant. E para fechar, a gente precisa falar alguma coisa, quem é o 5? É, eu nem citei, quando eu fui escolher, eu nem procurei outros nomes pra, pra comparar os 5. Não tem como. Não dá, né? Não dá. JP Batista, não tem como ser outro nome. Eu acho que esse aqui é. Assim, para mim não tem discussão, tá? Não tem como abrir discussão, sabe? Douglas Kurtz foi bem durante um tempo, o Ancelone foi bem durante um tempo, mas não dá. Mesmo quando Uhum. eles foram bem, o JP foi muito acima. Foi muito acima. O cara teve a melhor temporada dele na carreira no NBB aqui. Ele tá fazendo o que ele devia ter feito no Flamengo ano passado inteiro. O Varejão acabou entrando, estragando um pouco esse desenvolvimento dele lá, mas são 17 pontos de média, 8,7 rebotes, 2,2 assistências, 21 de eficiência. Eu acho que não tem como, é de uma regularidade absurda, sabe? É JP mesmo, não tem muito para onde correr. E ele não joga tanto assim, ele tem 31 minutos de média só. Ele não fica 38 minutos em quadra, 39 minutos em quadra. Sabe, é o pivô mais dominante, mesmo que por vezes ele seja até um pouco mais discreto, né? Talvez aí que Lucas Mariano, que o próprio Varejão, que mais? Douglas Kurtz também. Mas quando você vai ver no final do jogo, ele tá lá com 16 pontos e 12 rebotes. Sabe, é absurdo o que ele vem fazendo. A parceria dele com o Pecos, que inclusive muito das boas atuações do Pecos passam, né, pelo JP Batista, pelo bom entrosamento deles, que já veio do Flamengo. E eu acho que isso é indiscutível. JP na 5 é indiscutível, eu acho, nessa temporada. O que você tem a dizer? Eu acho que não tem muito a dizer, mas o que você tem a acrescentar aí? Acho que é o pivô mais cirúrgico, né, desse NBB. É o cara que não dá aquela enterrada fabulosa, né, que todo mundo levanta, mas aí você vai ver na pontuação, ele tá com seus 15, 18 pontos por jogo ali, pegando 8, 9, 10 rebotes. Então, é o cara com uma regularidade absurda, né, que muito da boa primeira fase, né, do Mogi passa pelo desempenho regular, né, do JP Batista. É bem por aí mesmo. O Mogi conseguiu aí, mesmo com um elenco de certa forma limitado, né? Porque a gente sempre falou isso. Tem ali os 5 titulares, sabe? E tem um decréscimo muito grande para o banco de reservas. Por mais que você tenha ali Caferata, você tenha ali Filipim, mas não consegue manter o mesmo nível de JP, de Pecos, de Chamel, Guideodato e Gruber, né? E ele conseguiu mesmo assim segurar o time no G4, né? Conseguiu. A Paulistano ajudou? Paulistano ajudou. Ajudou. Mas no final das contas, quem tá no G4 é o Mogi, certo? E mesmo com lesões, perdeu o Guideodato, perdeu o Fabrício, perdeu o Guerrinha, sabe? Perdeu o Chamel no comecinho. E tá lá, tá em quarto, tá dando trabalho e vai dar trabalho nos playoffs também. Já vale lembrar que, apesar de a gente já ter feito o texto dos playoffs,
Mogi pega o vencedor de Paulistano e Basquete Cearense nas quartas e vai dar jogaço. Pois é, os playoffs, essa primeira fase vai ser muito legal, né? A gente até comentou, né, no último podcast. Quem quiser ouvir mais, né, com um convidado especial, né, Lipe Souza, dá uma conferida aí que foi bem legal fazer, acho que para ouvir também tá bacana. E só para ficar o registro, eu participei também de um podcast com o mesmo tema, no Laranja Pulsante. Deve ter ido para o ar já quando esse podcast for lançado, mas se não for, logo mais ele aparece aí. Então é só vocês procurarem também aí nas redes do Laranja Pulsante que você vai achar meus pitacos lá também. Bom, então vamos Já lá. não bastasse um podcast você dando pitaco, você vai lá e dá mais pitaco. Eu estrago a podosfera brasileira. Se o podcast tava dando ares aí de que ia ter um crescimento, eu faço questão de frear isso. Mas vamos lá, ó. Repassando então o meu quinteto. Ele é formado por Parodi, ele é formado por Bennett, David Jackson, Douglas Nunes e JP Batista. O seu? O meu tem Sadi, Fuller, David Jackson, Douglas Nunes e JP. Rapaz, eu queria ver um jogo entre eles. Será que o JP Batista jogaria bem contra o JP Batista, Fábio? Olha, que imaginação fértil a sua, cara. É muito videogame, né? É muito videogame, né? Bom, mas é interessante até o Douglas Nunes arremessando as bolas de fora ali, o JP para pegar essa sobra aí no rebote, interessante. É interessante. Eu acho que tanto Parodi JP como Sadi JP também ia dar bom. E é interessante que no seu quinteto, até notar, né? A gente tem 2 jogadores do São José, né? Que é até impressionante isso, se for parar para pensar, né? Porque o time ficou em décimo no campeonato, não tem também um elenco tão qualificado assim e acabou com 2 caras na sua seleção aí. É que apesar do time como um todo ser irregular, o desempenho individual desses caras não. É até interessante isso. Concordo com você. Mas vamos lá então. O regulamento. Melhor armador, 2 alas, 2 pivôs. Já foi. Atleta que mais evoluiu em relação à temporada anterior. E aí? É polêmico. É polêmico porque depende muito do critério que você vai adotar. Eu já adianto aqui. Tem muita gente que coloca Iago e Didi nessa lista. Eu não concordo. Tá? Para mim, o jovem... Os daí tem nada até a ver. 21, 22 anos. Não tem nada a ver. O jovem tem que acabar. Não, tô brincando. Tô brincando. O problema do Brasil é o jovem. Não, tô brincando, até porque eu tenho 23, então não tô muito distante disso. Mas jovem ainda você. Quase. Mas o jovem, ele tem uma curva natural de evolução. Na minha opinião, tá? Didi não deveria entrar nem na próxima temporada nessa discussão. A gente não sabe nem se ele vai ficar aqui no NBB na próxima temporada. Há quem diga que não, mas o Didi também não deveria entrar nem na próxima temporada. E o Iago, a partir da próxima temporada, a gente pode começar a colocar o Iago na conversa. Porque essa foi a primeira temporada dele como titular, mais estabelecido, sabe? Então ele teve um crescimento natural. Eu acho que não cabe por o Iago aqui. O Didi ainda vai evoluir na próxima temporada naturalmente, também eu acho que não cabe. Então eu tirei esses 2 da minha lista. E você? Olha, eu nem pensei nesses 2 da minha lista, porque eu fui ver, né, procurar alguns candidatos para esse quesito evolução, e tem muito jogador que evoluiu, né, baseado no seu desempenho em outras temporadas ali. Eu tirei pelo menos uns 5 nomes assim que mostraram alguma evolução, uma alta evolução, assim. Começando pelo Douglas Kurtz, por exemplo, né, que teve médias em pontos e rebotes muito maior do que nas outras temporadas, e nas outras temporadas ele não era titular, né? E nessa nova temporada ele foi titular no basquete cearense, mesmo jogando menos partidas, mesmo com menos partidas, porque ele se lesionou.
né, com relação às outras temporadas. Por exemplo, no Vitória ele fez 28 jogos, no Cearense ele fez 24. Ele teve maior média de pontos, de rebotes, a eficiência dele na temporada passada, que foi de 10, nessa temporada foi 13, então ele cresceu bastante também. Outro nome que a gente já falou, né, na seleção, o Douglas Nunes, que teve um Mas crescimento... não jogou a última temporada, né? Sim, mas levando em consideração as outras temporadas dele no NBB, né? Desde do Campo Mourão e tal, foi a maior média de pontos dele no NBB desde a sua primeira pelo Bauru, quando ele estava como possível revelação, né, do basquete brasileiro. Foi maior número de eficiência, né, média de eficiência dele na carreira no NBB. Outro nome também que cresceu, mas que dificilmente a gente daria um tricampeonato para evolução para o Gui Deodato, né? Que foi, foi mal premiado no começo, né, da carreira dele, porque ele ganhou 2 vezes o prêmio de evolução, ele nem tinha evoluído tanto quanto ele tá, né, como ele evoluiu atualmente, né? Ele teve um desempenho tão, tão bom quanto o que ele foi protagonista pelo Rio Claro, né, em 2015 e 2016. Aí depois ele ainda perdeu, ele foi pro Bauru, que foi campeão, mas ele foi como alternativa ali na ala, junto com o Léo Mendel. Mas você vê a eficiência dele no campeonato, ele cresceu muito com relação às outras temporadas, né? Desde o Bauru, Rio Claro, até no Vasco, que também não conta muito porque ele se machucou e ficou muito tempo fora. Então seria uma outra alternativa, mas o tricampeonato eu acho que fica difícil acontecer. Essa história do Gui Deodato é engraçada. Peguei aqui os números dele. Ele fez 3 temporadas pelo Bauru, que ele jogava super pouco, né? Ele era aquele jovem que vinha do banco, jogava 4 minutos por jogo, 5 minutos por jogo, às vezes nem entrava, tal e tudo mais. Aí em 2011, 12, ele começou a fazer parte da rotação mais efetivamente, teve quase 20 minutos por partida, 6,6 pontos, não sei o que, tal. E aí ele ganhou o primeiro prêmio. Na segunda temporada, ele virou titular, partiu para 11 pontos de média, 2,4 rebotes e tal, e ganhou o segundo prêmio. Só que, ele entrou naquela questão que eu falei no começo, ele entrou naquela evolução do jovem. E não eu não acho isso certo, sabe? Com todo respeito ao Gui Deodato, mas não era para ter vencido essas duas desse jeito. Então, segunda, talvez? Talvez. Vez. Mas a primeira vez não, foi a evolução da curva natural do crescimento do jovem, que Espaço que amadurece. ele teve em quadra, né? Justamente. E nessa temporada, você falou 2 nomes aí, eu descarto um pouco o Gui Deodato, porque o Vasco foi muito errático ano passado, ele machucou, isso prejudicou muito ele. E o Douglas Nunes eu não coloquei na lista porque ele não jogou a última temporada. Então eu tirei. Outros nomes que poderiam ser cogitados, mas que eu descarto, são 2 nomes que a gente já citou aqui, que seria o próprio JP Batista e o Fuller. Mas são situações em que muitas vezes eles não eram titular. O JP Batista teve o segundo turno inteiro vindo do banco. O Fuller teve também aí no esquema de rotação do Gustavinho no Paulistano algumas partidas que ele saiu do banco, uma rotação mais intensa. Então eu acho que assim, a partir do momento que você assume outras características na outra temporada, que você assume outro papel no time, é um pouco complicado você falar em evolução, certo? Porque o JP Batista reassumiu o papel de líder que ele não tinha. Então a gente tem que parar para pensar, se ele ficasse no Flamengo como titular, ele teria esses mesmos números que ele teve hoje. Então não dá para falar que ele evoluiu. Ele teve mais espaço. Mesma coisa o Fuller. Eu acho difícil falar que o Fuller evoluiu. Ele foi para um time que ele podia ser protagonista, certo? Isso retira os méritos deles? É claro que não. Mas para essa premiação específica, eu acho um pouco complicado. Eu gostaria de ressaltar outros 2 nomes. Tá? O primeiro é o do Isaac, que ele manteve mais ou menos
mesma média de minutos que ele teve no Bauru, né? Cresceu 3 minutos só no Pinheiros, e mesmo assim ele subiu mais de 4 pontos de média, melhorou a eficiência, tá um jogador extremamente mais importante em quadra, não que ele não fosse, mas ele tá um jogador muito importante para o time em quadra, ofensivamente até, ele tá com um aproveitamento bom dos 3 pontos, ele é muito bom na defesa também, mas não é meu voto. E aí sim, o jogador que eu escolhi, que é o Anzalone. O Anzalone, que era titular no Pinheiros ano passado, né? No Pinheiros, que caiu para o basquete cearense nas quartas de final, e que no mesmo também que caiu para o Bauru na semi no ano anterior. E agora ele foi para o Botafogo, continuou como titular, e cresceu muito suas médias, cara. Ele foi de 8,9 pontos para 13, ele foi de 6,9 rebotes para 7,3 e de 11 de eficiência para 14,6. Ah, Lucas, você analisa só as médias? É claro que não. O papel dele em quadra também melhorou muito, né? Ele, durante um tempo ali, até dividiu quadra com o Murilo Becker, né? Que chegou também para ter um papel de destaque no Botafogo, mas jogou pouco porque lesionou. E mesmo assim ele conseguiu ter destaque. Talvez foi até a melhor época dele, foi quando o Murilo estava lá. E ele evoluiu demais, sabe? É um dos pilares aí desse time muito bem montado pelo Léo Figueiró. E meu voto vai para ele. É uma boa escolha sua. Eu fiquei entre dois nomes, assim, para votar. Inclusive no podcast passado eu tinha falado, né, naquele finalzinho lá das escolhas lá, eu tinha falado do Arthur Pecos, né? Eu concordei com. Pois é, o Arthur Pecos, levando em consideração a temporada passada, né, ele tinha um desempenho muito abaixo, né, no Flamengo. Ele não rendeu o esperado, né, porque ele saiu do Paulistano campeão não, vice-campeão, e foi pro Flamengo, mas não rendeu, ficou no banco ainda do Cupidian, né? Então, o crescimento dele do Flamengo pro Mogi foi grande, né? Ele cresceu junto com o quinteto do Mogi. Mas a minha escolha, talvez seja polêmica, não sei, é do Léo Mendel. Porque ele já foi, assim, o franchise player, vamos falar, né? E daquele Franca lá de 2014-15, né? Que ele chegou a jogar acho que 40 minutos por jogo em playoff, não saía de quadra e fez média de quase 16 pontos, 5 rebotes, tal, eficiência de quase 14, mas nesse paulistano ele manteve tudo isso com menos tempo em quadra, tempo médio em quadra, e isso elevou a eficiência dele para um número que ele nunca chegou na carreira, né, de 17,5. Então, o que ele tá fazendo, o que ele fez no Paulistano, em comparação com tudo que ele fez nas outras temporadas, é bem maior, assim, né? Temos o desempenho individual dele. E ainda, né, o Paulistano que tem o Iago, tem o Jorginho, são dois jogadores que talvez costumam, né, chamar mais, né, a atenção, né, pro jogo deles, né, da armação, da infiltração. Tem o Rockmore também, que chegou para ser um cara interessante também vindo do Minas, mas ele conseguiu ser o protagonista em termos pelo menos em termos ofensivos da equipe do Paulistano nessa temporada. Então, a minha escolha foi pelo Léo Mendel por conta desse crescimento, talvez não tanto crescimento nos pontos, nos rebotes ele teve um pouco mais, mas levando em consideração que ele é um jogador que cresceu muito a sua eficiência, é um cara que está muito mais eficiente do que nas outras temporadas. Então a minha escolha foi baseada nisso. Não, em pontos e rebotes ele tem os melhores números da carreira. Uhum. Né? Em pontos não, porque ele chegou até a mesma média de pontos, mas é igual. A mesma média de pontos que ele teve em Franca, que é 15,7. Em comparação com a temporada anterior, que ele teve 12,3, ele realmente cresceu. Mas é interessante a gente ver, porque ele não é muito bem
muito bem notado para esse quesito de evolução, né? Tem muita gente que Uhum. coloca ele como na corrida pelo MVP, mas ele não é muito bem, ele não é lembrado, né? Talvez por ter uma certa, talvez uma decepção com ele, será? Porque ele era tido como talvez o grande ala da nova geração, né? Quando ele surgiu, todo mundo dava certo com a ida dele para a Europa, NBA não, mas principalmente para a Europa, e ele virou Uhum. um grande jogador a nível nacional. Ainda pode sair, claro, né? Ele vai lembrar que ele tem aí 26 anos apenas, mas 26, mas completados semana passada, inclusive. Parabéns, Almeida. Mas ele não virou aquele jogador de ponta, né, Uhum. de seleção, de clubes da Europa, que muita gente imaginou que ele fosse virar. Mas ele evoluiu muito, né? Não dá para negar que ele está na melhor temporada da carreira dele aqui em solo nacional. Por que você acha que ele não é tão lembrado? Tem algo a mais além dessa possível decepção de alguns anos atrás? Talvez tenha sido por isso, né? Não só ele, né? Inclusive, né? Outros jogadores. Acho que o Lucas Dias mesmo, né? Não chegou ao nível que todo mundo esperava, ou ainda não chegou ao nível que todo mundo esperava. O Jorginho também. é, mas eu acho que tem que, né, acompanhar a evolução do atleta, pelo menos para esse quesito, né? Tem que levar em conta o cenário nacional aqui, né? Então, vendo nas outras temporadas dele, ele não foi, ele fez boas temporadas, sim, mas não tanto destaque como ele teve no Paulistano, até por ser protagonista em meio a alguns jogadores que poderiam ter um protagonismo também. Então, tá certo que muita gente ainda não viu isso, né, nele, mas seria interessante observar, né, o que ele vem fazendo. É, E ele tá na e seleção também, né? É um cara de ele briga, né? Ele não está briga. muito bem consolidado lá, mas ele briga por vaga sim. Só precisa acertar mais lance livre, né, Léo? 66,7 de média, precisa subir um pouquinho isso aí. Já dizia o grande Birabel, lance livre ganha jogo, né? E playoffs a coisa encrenca. Partida mais disputada tal, vamos aí. Mas de resto, tá muito bem mesmo, muito completo, né? Muito completo. Uhum. Tá mandando benzão. Legal notar que ele tem apenas 26 anos, ele já tem mais de 3 mil pontos no NBB. Se ele não sair do Brasil, quando ele tiver aí pelos seus 34 anos, sei não, ele vai estar brigando ali na casa dos 6 mil, 7 mil pontos, que é onde está o Chamel hoje. Será que a gente pode ter, talvez, no Léo Mendo, o maior pontuador da história do NBB? Não é Mas loucura, não é loucura é, pensar aí nisso. ele vai ter que ficar no Brasil, né? Não, vai ter que ficar no Brasil, vai ter que ficar no Brasil. Mas não é loucura pensar nisso. Tem 26 anos, 3 mil pontos. Se ele tiver aí mais. Ó, vamos lá. O Léo Mendel, ele teve. Ele teve. Vai, 7 temporadas. 7 temporadas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vamos descartar a primeira, que ele era aquele moleque ainda, né? Jogava pouquinho. Ele teve 7 temporadas jogando mesmo, como parte efetiva da rotação dos times dele. E chegou aí a 6 mil pontos, pô. Eu acho que. A 3 mil pontos, perdão. Se ele tiver mais 6 temporadas, 7 temporadas nesse nível, ele vai bater 6 mil e pouco. Tá, vai brigar com o Chamel, né? Vamos ver como é que vai estar o Uhum. NBB lá também nessa época, mas. Briga bem aí, hein? Vamos ver. Possível maior pontuador da história do campeonato aí. Vamos aguardar os próximos anos. Tira print e me cobra. Daqui 6 anos a gente cobra Em você. 2025 a gente conversa de novo. Então vamos lá, vamos voltar para o regulamento aqui então. Atleta que mais evoluiu, atleta revelação. E aí é difícil, hein? Aí são dois nomes, né? Porque vale lembrar que tem que ser sub-21 e ele não pode ter vencido em outras temporadas. Então nisso, Gabriel Jaú não pode entrar e o Alexei poderia? Quantos anos o Alexei tem? Deixa eu pegar aqui. Não, o Alexei não pode. O Alexei tem 24 já. A regra mudou, né? Era Era 23, né? 3, né? É. Então
Então é isso. Porque o Alexei. Então ele já não poderia. Só tem um. Não, tem dois. Tem dois. Porque aí que tá. É até Aí que estranho tá. você parar pra pensar que o Iago nunca ganhou esse prêmio. Ah, mas o Iago não é revelação. Então, mas é aí que tá. Porque Aí esse que prêmio tá. era o destaque jovem. Esse prêmio era o antigo destaque jovem, certo? Que era até o sub-23, etc, etc. Que já ganhou nomes como... Aliás, esse eu acho que é a melhor lista do NBB é essa, além do MVP, porque realmente é uma lista que vários nomes emplacaram muito. Ó. A gente teve Raulzinho, Benite, Guideodato, Ricardo Fischer, Coelho, Derek Ramos, Lucas Dias, Alexei e Gabriel Jaú como vencedores desse prêmio. Vale lembrar que na primeira temporada esse prêmio não existiu. Tá? É só a partir da segunda. E o Iago, ele tem 20 anos, também completados esse mês. Parabéns, Iago, aí. Março foi mês de muitos aniversários no Paulistano, pelo jeito. Que signo Mas... que ele é? Oi? Que signo que ele é? Ah, eu não gosto de signo. Porra. Mas vamos lá, então. O Iago tem 20 anos, mas a gente pode tratar o Iago como revelação, cara? Eu acho meio complicado, hein? Não Eu dá. acho que a partir do momento que o prêmio deixou de ser destaque jovem, passou a ser revelação, o Iago perdeu potência aí nessa corrida para mim. E é por isso que eu fico com outro cara de 1999, esse ainda com 19 anos, já que vai completar aninhos apenas em julho, já na intertemporada, às vésperas do draft. A gente está falando do Didi, que é meu voto, particularmente, apesar dele ter médias menores que a do Iago. Ele joga menos, tem menos pontos, menos rebotes, menos assistência, menos tudo, basicamente, que o Iago. Mas eu acho que por ele ser realmente uma revelação, ele entra aqui nessa lista para mim. O que você acha aí? Ah, sem dúvida. O Iago você pega. Se ele poderia ser revelação se ele fosse na temporada passada, né? Ele apareceu com mais destaque nos playoffs 2016-17, né? Que ele estava fazendo grandes jogos, teve uma boa média de pontos até já nos playoffs, mas na fase de classificação daquela temporada ele não tinha aparecido tanto. Nessa temporada do título do Paulistano, ele teve um pouco mais de espaço, mas ainda vindo do banco, né? E acho que até por isso ele não conquistou o prêmio na época era destaque jovem só, né? Não era revelação. Destaque. Mas aí ele ficou para trás na disputa com o Gabriel Jaú. Eu acho que seria aquele ano, né? Seria a temporada passada para ele. Mas nessa temporada ele já não é uma revelação, né? Ele já é um elemento importante da equipe do Paulistano. Ele começou como sendo um elemento importante do time do Paulistano. Já no caso do Didi, ele, ele na temporada passada ele estava já no elenco, mas ele não teve tanto espaço, né? Ele jogou 10 minutos em média em 21 jogos. 21 jogos não. 24 jogos, contando playoffs e fase de classificação. Jogou muito pouco, né? Nesse crescimento da presença dele no jogo foi nessa temporada. Então, não tem nem como comparar, né? Com relação a isso. Temporada de revelação do Iago talvez seria a passada. Essa temporada, com certeza, foi o Didi, né? Tem algum outro nome assim que você lembre de revelação nessa temporada? O Douglas Santos foi bem, né, no Corinthians. Teve, que mais aí? Cara, eu acho que o Paulo no Cearense, não sei se entraria, cara, mas Ele é sub-21 também? Não, não é. Ele tem 25 anos, mas como Hum. tem que ser sub-20, mas assim, para ser como revelação, assim, ele atuou super pouco no Brasileiro ano passado, teve um papel muito melhor nessa temporada, Uhum. porque ele jogou na Liga Ouro já pelo Cerrado, jogou em 3 LDBs pelo Brasília, mas assim, é meio complicado, cara. Eu acho que
seria talvez Douglas Santos, talvez nessa lista. Não sei se tem mais algum nome, eu acho que não. Eu acho que fico com o Didi também, sem muita discussão nesse ponto. Foi o cara que mais teve uma maior hype, vamos dizer assim, na temporada, né? Não, mas foi um hype, porque a gente fala em hype, geralmente é aquela empolgação, né? Mas realmente é justificado. Né? O Sim, é uma cara. empolgação justificada. Não, mas é quando a gente tem um hype injustificado, né? Eu acho que o Didi faz jus ao que se espera dele. Ele tem muito a evoluir ainda. Muita gente dá como certa a ida dele para a NBA, se não nessa temporada, na próxima. Mas há quem diga que ele vai ser draftado já nessa. Por um lado, eu não sei se é a melhor opção, se não seria melhor ele ficar aqui e desenvolver. Por outro, também eu vejo o que aconteceu com o Gabriel Jaú, né? Que não que o Gabriel Jaú poderia ter ido e ficou, mas é porque todo mundo tratava esse como grande ano do Gabriel Jaú. Mas o Gabriel Jaú teve 2 lesões aí que acabaram com a temporada dele, e talvez com as chances de NBA, quem sabe, né? Ninguém sabe como ele vai voltar. Vale lembrar que os americanos já têm uma restrição com estrangeiros, e com estrangeiros lesionados, então mais ainda. Pois é. Então, acho que às vezes ele também não quer correr esse risco. Talvez mais valha ele ser draftado agora e quem sabe ir para uma Europa, igual fez um Raulzinho, né, já com seus direitos vinculados à NBA, mas sendo emprestado por outros times, do que ficar no Brasil correndo risco aí de esperando uma posição melhor e podendo ter a chance de perder. Mas eu acho que isso ele discute com o empresário dele, com a família dele. Eu não sei o que eu faria também se eu tivesse no lugar. E você tá longe de estar no lugar dele, então não precisa se preocupar com isso não, tá? Olha, há controvérsias. Não, eu tô brincando, gente. Eu sou fraquinho jogando, gosto muito de jogar, de analisar, jogo bastante até. Jogava, né? Antes de mudar para São Paulo, eu jogava bastante em quantidade, gostava bastante, mas. Não, é bom dizer, jogava bastante em quantidade. Inclusive, se você é de São Paulo e tá ouvindo isso, me chama para jogar. Eu sou ali um ala que não compromete, não ajuda. Chuto de 3, errado, defendo mal. Mas eu dou risada, sou bom de grupo. Vamos aí. Você leva o pandeiro? Levo o pandeiro, canto, deixa a vida me levar. Eu bato palma, giro a toalha nos lances Leva o importantes. cavaquinho, bom. Isso. Eu tenho, hein? Vamos aí. Vamos lá, passando aqui. O regulamento. Depois de atleta revelação, melhor sexto homem do campeonato. Melhor sexto homem, a gente usou o seguinte critério. Não necessariamente ele tinha que ter 14 jogos como vindo do banco, ele tinha que ter metade mais um das partidas em que ele atuou vindo do banco. Então, se ele atuou 24 jogos, ele tinha que ter 13. Se ele atuou 22, ele tinha que ter 12, e por aí vai. Diante disso, até para já esclarecer algumas polêmicas, eu acho que os candidatos a isso são Alexei, Farakob, Didi, Jorginho, Gustavo Basílio, Nesbitt, Starks e Sualisson. Tá? Por quê? Outros nomes como Paranhos não, Paranhos até entra, mas outros nomes como, por exemplo, quer ver que eu peguei aqui que eu fiz a conta de vários. Betinho não entra, Isaac não entra, Renan Lenz não entra. São todos jogadores que fizeram. Iago não entra. São todos jogadores que fizeram mais da metade dos seus jogos como titular. Bright não entra. Então são nomes aí que não tem como fazer parte dessa lista. O Betinho talvez seja o caso mais emblemático, porque a gente até falou para ele fazer mais um jogo do banco e tal. Mas o Betinho fez 25 jogos e 13 partidas vindas do banco. E aí, o que aconteceu? Metade de 25 é 12,5. Metade mais um é 13,5. A gente arredondava para 14. O Betinho fez 13 vindo do banco e 12 como titular. Se for ver, ele fez mais vindo do banco do que como titular, mas nesse parâmetro nosso, ele ficou fora dessa lista. Então, diante disso, eu até coloquei no Twitter a tabelinha com os números desses nomes que eu coloquei. Qual o seu veredito, Fábio? Bom, eu fiquei em 3 nomes, assim,
aquelas, né, os 3 indicados, né, pro prêmio. Eu peguei o Jorginho, o Nesbit e o Alexei. No final das contas, prevaleceu o desempenho do Alexei na equipe do César Franca, com uma boa pontuação, né, 7,18 pontos, 3,55 assistências, 10,45 de eficiência, né, em 22 jogos, como vindo do banco, né? Então, a minha escolha foi pelo Alexei, que também poderiam colocar em evolução, né? Você também falou, mas a minha escolha mesmo foi para sexto homem, Alexei. Só para lembrar vocês aí que a gente não tem um basketball reference no Brasil, tá? Que você ia lá e colocava o filtro, igual tem na NBA. Você vai lá, coloca o filtro que você quiser, tipo, quero ver jogos desse jogador vindo do banco. Isso não existe no Brasil. O setor de estatística da liga é muito bom, mas ainda não tem isso. Então eu tive que pegar a súmula de todos os jogos dessas equipes e das outras também, para ver quem começou como titular, quem começou como banco. Fiz uma formulazinha lá no Excel, uma calculadora no Excel lá para calcular isso automático, mas eu tive que fazer na mão isso, tá? Então, por favor, deem RT lá. Valorize o profissional. Valorize o profissional aí, por favor. Tá? Eu me surpreendi até com os números do Starks, né? Ele que fez 14 jogos no campeonato e 8 deles vindo do banco. Ele vindo do banco, ele teve 12,75 pontos, é disparado a maior pontuação vinda do banco, certo? Mas ele teve aí 8,25 de eficiência, foi bem errático, bem errático mesmo. Em toda a trajetória dele nesse NBB, né? Ele fez partidas geniais, apareceu na nossa seleção, inclusive, até em alguma semana lá, principalmente na estreia, né? Na semana de estreia dele, que ele foi muito bem. Mas acabou caindo de produção depois, machucou na reta final, foi rebaixado, teoricamente rebaixado, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer. E eu ficaria aí realmente entre o Alexei, o Kobe e o Jorginho. O Fábio já falou os mesmos do Alexei, mas vou falar aqui do Farad Kobe também. Ele fez 13 jogos vindo do banco, com 8,38 de média, 8,38 de pontos, 2,31 rebotes, 2,31 assistências, até curioso, né? Os mesmos números, e 10,31 assistências. São os números mais próximos de eficiência. Olha, são os números mais próximos do Alexei. E o Jorginho fez 8,05 de pontos, 3,9 rebotes, 2,1 assistências e 9,19 de eficiência em 21 partidas vindo do banco. Mas eu fico com o Alexei também, foi o jogador mais constante, mais regular vindo do banco. Ele que fez, eu esqueci quantas partidas ele fez como 22. titular. Não, como titular. Deixa eu pegar aqui. 4 partidas como titular ainda, mas ele manteve as médias, mas isso é insignificante para o que a gente está analisando aqui. A gente está vendo só os jogos vindos do banco. E realmente o Alexei foi mais consistente, consegue manter o nível aí quando o Elinho sai de quadra. E eu gostei bastante desses números. Vale lembrar que é engraçado que o Franca teve 3 candidatos, né? O André Góes também podia entrar nessa lista, nessa briga, mas ficou um pouquinho abaixo aí nas médias, nas atuações, apesar de ser muito importante para o time também. Mas eu fico com o Alexei também como o sexto homem. E pela rotação, né, do César Franca, para você ver a força, né, dessa rotação. Mas esses jogadores vindos do banco aí, né, para rotacionar o quinteto do Franca, o destaque vai para o Alexei mesmo, né, porque ele faz o time jogar também, ele próprio, né, contribui com infiltrações, é um cara também que para frente, né, para as próximas temporadas vai ser interessante observar. Sim, concordo. Ele tá aí, ele já não é mais novinho de tudo, né, como a gente disse, ele é de 95, não, 95 é novinho sim. Não, é novíssimo. Não, ele é um mês mais velho que eu só, vamos lá. Ele tem 23 anos, vai fazer 24 em outubro, tá aí no auge físico, talvez, quem sabe, não no técnico ainda, mas no físico sim, tem muito a crescer. Ele talvez é aquele jogador que a gente mais fala, por mais que a torcida de Franca fique brava com a gente, mas ele precisa sair do Franca, na minha opinião, ele precisa ter um time para ele, é mais ou menos o que aconteceu com o Arthur Pecos, sabe, apesar do Arthur Pecos não ter 23 anos, né, o Arthur Pecos está com
até pegar aqui a coisa, o Arthur Pecos tem 24, tem um ano a mais, né? Mas ele foi pro Mogi com 23 anos. Eu acho que a situação é relativamente parecida. Vale lembrar que o Alexei evoluiu muito quando ele foi pro Campo Mourão, emprestado, disputar a Liga Ouro. Mas era a Liga Ouro. E era aquela Liga Ouro com 4 times só, tudo bem. Mas eu acho que ele precisa de um time só para ele. Um time que ele seja titular, um time que ele seja... Tem espaço, né? Tem mais espaço ali, protagonista na armação. Eu acho que ele merece, ele pode render bastante, né? Porque ele tem, apesar dele ter 20 minutos de quadra, 20 minutos vindo do banco, geralmente. Eu acho que ele precisa ter um pouquinho mais de espaço para ele, sim. Concordo. Bom, vamos lá então. Melhor sexto homem, melhor defensor do NBB, Vixe. o prêmio Alex Garcia. Ó, vamos repetir, hein? Tem que mudar de nome esse prêmio quando o Alex aposentar, hein? Tem que virar prêmio Alex Garcia, vamos aí. Pois é, no de treinador é troféu Ari Vidal ainda? É Ari Vidal ainda. Então, vai ter o troféu Alex Garcia aí. Vai ter o Alex, a estátua do Alex ali fazendo a defesa do pivô ali. Pouco nele no Tim Duncan, vamos aí. Bom, melhor defensor eu tive um pouco de dificuldade para escolher. Teve nomes interessantes ali, como o Toledo no Pinheiros, que um pivô com alto nível de roubo de bola interessante, né? O Gruber no trabalho defensivo na equipe do Mogi. Mas eu fiquei, não vou dizer surpreso, mas é até interessante observar, né? O time que ele estava e que ele teve um desempenho defensivo tão grande assim. A minha escolha para melhor defensor é Franco Balbi, do Flamengo, que pegaram aqui as estatísticas do Balbi. Se o Balbi não aparecesse nesse vídeo, nesse podcast em nenhum momento, rapaz, a gente não pisava mais no Rio de Janeiro. Não que a gente pise hoje. Né? A gente pise hoje. Eu fui pro Rio de Janeiro uma vez na minha vida só, queria ir mais, tá? Mas é complicado, até financeiramente, questão de tempo ir para lá. Mas se a gente não colocasse o Franco Balbi, a gente zerava nossas chances de pisar lá também, né? Pois é. E você vê no equipe do Flamengo, né? Tem jogadores defensivos interessantes, como o Nesbit, como o Varejão, que são dois caras de garrafão bastante com qualidades defensivas. O Jonathan Luz também, que é um ala de qualidade também para defender ali do perímetro, também na transição pro garrafão. Derek também. E você vê que o Balbi é o cara que mais rouba a bola ali na equipe do Flamengo. Já pro controle de jogo, né, da equipe é muito importante isso. Você pega a média dele de roubo de bola, é de 1,81, é a quinta maior média do campeonato. Na verdade é a quarta, né, porque o Stocks fez 8 jogos pelo Vasco, então nem conta. Então o desempenho defensivo do Flamengo, apesar de ter tantos nomes bons na defesa, passa muito também pelo trabalho do Balbi. Então, além de ser um armador genial, assim, vamos dizer, no ataque, na defesa ele também fez muito. Então, até por surpreender, de fato, por me surpreender, eu acho que eu escolhi o Franco Balbi. O Flamengo, vale lembrar que não estou menosprezando os jogadores, longe disso, tem ali todos, tem suas qualidades defensivas. Você vai menosprezar o vice-líder, né? Não, claro que não, é justamente o contrário, o que eu vou exaltar outra parte dele, é que o sistema do Gustavinho é reconhecidamente como uma das melhores defesas do NBB, é muito intenso, e isso faz com que vários nomes se destaquem defensivamente no time. Não é por isso que eles têm que deixar de estarem na briga do prêmio de melhor defensor. É claro que não estou dizendo isso, só estou fazendo essa ressalva aqui. Realmente, o Balbi defende muito bem. O Balbi defende muito bem. E muita gente fala, né, da qualidade, do jeito que ele organiza o jogo no Flamengo, mas ele só ficou abaixo. Até é interessante pegar os dados avançados, né, que estão disponíveis no RealGM, que é um site que eu recomendo vocês acessarem também. Ele só fica atrás do Jefferson Socas, por exemplo, na porcentagem de roubos de bola a cada 100 posses, né?
Mandou muito bem. O Jefferson Socas é um que eu analisei também, o próprio Franco Balbi, o Jimmy a gente não podia deixar de analisar, porque, né, foi o vencedor nos últimas duas temporadas. O Alex nessa temporada não, jogou pouco, não conseguiu, apesar de quando ele está em quadra, ele ter uma defesa muito boa ainda, mas jogou pouquinho, acho que a análise fica prejudicada, né? Mas eu voto, cara, num cara que eu já falei aqui, que é um que eu gosto muito e que foi quem disputou com Alex e Jimmy nos últimos anos, que é o Bennett. Eu acho que chegou a vez dele, né? Eu tô gostando muito dessa temporada, ele tá sendo muito importante para o time e meu voto vai para ele, porque num time que não tem um sistema tão bem avançado como o do Flamengo, né, mas ainda assim tem uma defesa muito boa, o que ele está fazendo lá é muito legal. Ele também não tá nas primeiras posições, mas ele se destaca no defensive rating, ele se destaca nos roubos de bola também, e eu gosto muito, ele defende, e aí eu acho que até uma vantagem que ele leva em relação ao Franco Balbi, ele defende em várias posições, o Bennett, ele tem qualidade para isso. Ele é bem coringa e eu gosto muito de levar isso em conta ao analisar o prêmio de melhor defensor, né? Ele não defende só o matchup dele, né, na posição dele. Então, meu voto vai para o Bennett também por causa disso. É interessante. Mas Interessante que pode falar. você tem o histórico do Bennett aí na defesa? Da temporada passada? Em que status? Que tipo de status você quer? Vamos ver aí, roubo de bola, o defensive rating aí. O defensive rating, vamos ver se eu vou conseguir. Deixa eu ver se o site deles tem aqui. Aqui é tempo real, tá, galera? Como se fosse uma live. Aliás, se vocês quiserem que a gente faça live das próximas vezes também, só falar, a gente faz e grava, não. A gente dá um jeito. Eu não sei como, mas a gente dá um jeito. Porque a gente não faz junto, tá? Não sei se vocês sabem, a gente faz por Skype, porque o Fábio tá em Bauru, tá em São Paulo. Mas vamos aí, deixa eu pegar aqui. O defensive rating dele, cara, é o mais baixo, na verdade. Não é o mais baixo, não, perdão, peguei os dados do ano passado. O defensive rating dele, temporada passada foi 102.4, essa temporada é 104.9, ele melhorou ainda. Em números absolutos, roubos de bola, ele caiu um pouquinho, né? Era 1.5, 1.4, agora é 1.3. Em tocos ele permaneceu em 0.2. Tocos ele não tem tanto destaque assim. Mas ele não mudou muito os roubos de bola dele, a média é praticamente a mesma, né? Caiu 0.1, mas subiu o defensive rating, e que eu tava vendo outros status aqui meio zoado. Mas ele subiu em relação à temporada passada, eu acho que ele pode levar esse prêmio esse ano, sim, é a vez dele. Eu acho que ele merece ser reconhecido nesse quesito também. Tá certo. Mas tem outros nomes. E seria o primeiro estrangeiro, né? A ganhar o prêmio de melhor defensor. Seria, porque só o Alex e o Jimmy ganharam, né? Então, mais fácil. Eu acho que esse ano, indiscutivelmente, vai ter um terceiro vencedor aí. Eu acho que não vai dar. O Alex, acho que não tem como de maneira nenhuma. E pro Jimmy também ficou um pouco abaixo do que apresentou nos outros anos, né? Não é titular no Franca, tal, perdeu um pouco de espaço. Ainda é muito bom, mas não dá para entrar no mesmo patamar desses outros que a gente citou. Tem mais algum nome aí que você considerou para esse quesito aí, Fábio? Olha, eu falei do Toledo também, mas eu já tinha citado na minha votação ali, que é um cara que ele intercepta muitos passes ali dentro do garrafão e isso chama atenção também, né? Porque o Pinheiros é um time que utiliza bem, né, o contra-ataque também dos seus jogos, né? E as interceptações do Toledo no garrafão ajudam bastante nessa transição rápida da equipe do Pinheiros. Ajuda. O Toledo tinha que desenvolver um chute mais confiável de fora. Ele ia ficar ainda mais completo. Muita gente diz aí, inclusive a opinião do nosso glorioso Vini Guimarães, né, que a gente já citou aqui outras vezes, que o Toledo seria um dos melhores pivôs do Brasil se ele tivesse um bom chute de 3 pontos. E eu não tenho como discordar disso, né? Eu acho que realmente eu assino embaixo
né? Tivemos outros bons defensores esse ano, né? O Jorginho defendeu bem também, o Léo Mendel foi um bom defensor, por incrível que pareça, mas realmente acho que dá pra gente centrar nesses aí que a gente falou, né? Não tem Sim. como fugir muito disso. Você ficou então com o Franco Balbi, eu fiquei com o Cordeiro Bennett. Vamos voltar para o regulamento, que eu não lembro qual que é a ordem. Melhor defensor, melhor atleta estrangeiro. E aí? Tem discussão? Para alguns seriam, para mim não. Eu acho que tem discussão sim, eu acho que tem discussão entre Fuller e David Jackson, na minha opinião. Tá? O Graham poderia estar nessa... Entre Fuller e David Jackson? Eu acho. O Graham e o Balbi também. O Graham poderia estar nessa lista, mas... Bennett você não vai pôr? Cara, eu esqueci do Bennett, verdade, são esses 4. Mas eu acho que eu centraria mais entre Fuller e David Jackson, talvez. Mas o Graham poderia estar nessa lista, mais caiu de produção, não jogou os últimos jogos também, o Ranco eu tiro dessa lista. Mas assim, tem discussão meio relativa, eu acho, porque o David Jackson, para mim, leva aí com uma certa folguinha até. Sim, é o que a gente falou, né, quando escolheu ele como ala, né? Eu acho que a premissa é a mesma, apesar de você ter escolhido o Fuller e eu o Bennett juntos também. O que é interessante, né? Você fala para estrangeiro entre Fuller e David Jackson, mas para armador você escolheu o Bennett. Então. Não, sim, mas eu acho que são coisas diferentes, cara. Eu acho que eu pensei também no sistema de jogo, como carregador de piano. E eu acho que o Fuller tem muito mais destaque que o Bennett, né? Querendo ou não. Mas o papel que o Bennett faz não serve para um prêmio desse tipo, eu acho. Não sei. É uma percepção que eu tenho. Vale lembrar que o prêmio de melhor estrangeiro foi criado só no NBB 2013 e 14. O David Jackson levou os 2 primeiros, depois o Chamel, que também podia brigar, assim como o próprio Sadi, e Holloway e Tyrone completaram aí a galeria de vencedores. Mas eu acho que o David Jackson vai levar pela 3ª vez esse prêmio. Sim, também acho. Você teve aí também Parodi, Balbi, que também fizeram uma boa temporada, né? Boa fase de classificação. Mas o que o David Jackson fez no Franca foi, eu acho que, diferencial. Só que eu vou falar para você, eu acho que mais do que MVP, mais do que prêmio de melhor defensor, esse eu acho que é o prêmio mais aberto, hein? Você acha? Eu acho. Não na minha opinião, mas na votação final tem muita. A liga não vai divulgar, né? Ela sempre divulga os 3 mais bem votados, mas eu tenho muita curiosidade de ver a totalidade dos votos desse prêmio, porque eu acho que tem muita gente que pode levar. E como os técnicos muitas vezes acabam votando nos seus próprios atletas, a gente mesmo já falou, Bennett de um time, David Jackson de um time, Fuller e Parodi são do mesmo. Aí eu quero ver em quem que o Savinani votaria. Mas sabe, o Sadi de um outro time, Balbi, mais um time ainda. Eu queria ver como é que ia ser feita essa votação aí. Vai ser curioso até. E tomara que não leve em conta os playoffs, né? Vale sempre Também lembrar isso, né? Também isso. Porque se levar em conta os playoffs, eu acho que o DJ vai levar. O DJ? Não sei, cara. Vamos ver, porque de todo mundo que tá nessa lista, tem um Sadi que ainda disputa umas oitavas de final, né? Vamos ver, se chegar nas quartas ele vai ter mais jogos em comparação aos outros. Mesma coisa do Fuller do Parodi também, né? Que vão ter mais partidas aí para serem analisados. Isso acaba alterando um pouquinho a percepção dos votantes. Mas eu fico com o DJ, eu acho que meio sem muita discussão, eu acho. Acompanha o relator? Acompanha, assina embaixo. Beleza, então. Técnico da temporada, troféu Ari Vidal. Esse é polêmico, hein? Esse é polêmico, Sempre rapaz. né? Sempre é. Mas acho que esse ano é elevado a um patamar ainda maior. Porque a gente tem Elinho com Franca, Elinho muito criticado. Se tivesse o prêmio de melhor evolução de técnico, seria do Elinho, eu acho. Muito questionado ano passado, foi muito questionado no Paulista esse ano, mas manteve a confiança da diretoria, foi mantido e tá onde está hoje. Tem o Gustavinho, que há anos é tido como o melhor técnico do Brasil, né? Não à toa venceu esse prêmio nas últimas 2 temporadas. Temos aí César Guidetti no Pinheiros, levando esse time à maior sequência de vitórias da temporada.
tem Léo Figueiró também, tido como muito bom técnico, levando um Botafogo a uma excelente sexta posição nessa temporada. Rapaz, é complicado. É complicado. Sim. Explane aí seus critérios de votação. Acho que o critério vale do que o time rendeu, né, com relação à fase de classificação e do que era esperado do time também, né? E para mim escolha é muito bom. Eu escolho o César Guidetti do Pinheiros pelo que o Pinheiros apresentou, né, nessa temporada, que ficou bastante tempo na liderança, inclusive da fase de classificação. Era um time que talvez até a gente pudesse colocar na briga ali entre os 5 já desde o começo do NBB, mas não tanto quanto a equipe apresentou, né, nessa temporada. Ficou um tempão com uma série invicta, então eu acho que entre os nomes aí de qualidade dessa fase de classificação do NBB, o César Guidetti foi o melhor técnico. Então, é aquela história, né? É o pequenas empresas, grandes negócios, né? O fez mais com menos. Muita gente fala do Gustavinho, né? Até o Felipe Souza falou do Gustavinho, apesar dele puxar uma baita sardinha pra carioca, mas o Gustavinho. Não, ele sabe disso, ele leva na boa. O Gustavinho, ele monta o sistema dele, já é conhecido, já, e é muito difícil de superar, sabe? É um técnico de ponta. Eu acho que sim, ele entraria no top 3, fácil dessa briga. Eu acho que ele seria a minha terceira opção. Uhum. Super conhecido. Mas tem aquela história, né? O elenco do Flamengo é o elenco do Flamengo, né? Então, você tem Marquinhos na mão, você tem Varejão, você tem Franco Balbi. Torna tudo um pouquinho menos complicado. Por mais que tenha tido aí uma boa dificuldade em fazer esse time tão acostumado com o Zé Neto entrar no esquema do Gustavinho, e ele teve seus méritos por ter paciência e fazer o time entender o que ele queria, e o time realmente entendeu nessa reta final. Eu fico também com o Guidetti, com uma menção honrosa ao Léo Figueiró, que sofreu muito aí com lesões, sofreu com algumas baixas ao longo da temporada, acabaram prejudicando um pouco aí o trabalho, mas o Guidetti realmente fez mais com menos. Ele era até criticado em temporadas anteriores um pouco, e cresceu muito nessa também, sabe? Isaac era um jogador criticado no Bauru ano passado, Betinho sempre teve destaque, mas também era um pouco inconstante, está muito bem nessa temporada, conseguiu levar um Dawkins para um jogo das estrelas, mesmo com Balbi, com Bennett, com Sadi, com Parodi e tal. O Dawkins foi, eu votei nele, inclusive. Sabe, tá fazendo Renato e Toledo jogarem muito bem, Ruivo cresceu. Cara, eu gosto muito desse time do Pinheiros. Na minha opinião, é o time mais legal de ver jogar nessa competição. Foi muito bem, mas muito bem nos confrontos diretos. Sabe, o Pinheiros perdeu um jogo pro Franca, tudo bem. Perdeu pro Brasília, perdeu pro Corinthians e perdeu pro Paulistano, sabe? Contra Flamengo, contra Mogi, contra o próprio Franca, jogou muito bem. E eu acho que merece estar onde está. E meu voto vai para o Guidetti, sim. E eu completaria o trio aí com Figueiró e Gustavo de Conte. Também. Sabe, naquele sistema de dar pontuação, sabe? Eu daria pontuação para esses três aí. Figueiró também pelo mais com menos, né? Pelo mais com menos também. E temos também, Demetrios é um técnico. Eu acho que assim, se for colocar no ranking de melhores técnicos do NBB, o Demetrios é top 3, na minha opinião. Certo? Não nessa temporada, a gente sempre analisa os prêmios dessa temporada, mas por exemplo, temos um Demetrios que é top 3, nessa temporada não dá para analisar o trabalho dele muito, né? Porque ele foi muito prejudicado. Temos também temos outros bons técnicos também, né? O Bruno Savinani, eu gosto bastante dele. O Elinho tá crescendo. O Guerrinha é indiscutível, né? O técnico, salvo engano, com mais vitórias no NBB. Né? É o técnico com mais vitórias, né, Passos? Porque brigava com o Zé Neto saiu e ficou o Cristiano. Não, tô brincando. Nossa, isso foi muito ruim. Isso foi muito ruim. O Zé Neto saiu, ficou o Guerrinha só e ele retomou a vantagem aí sobre o Zé Neto, é o técnico com mais vitórias também, não tem como tirar ele da lista.
Mas como a gente fala dessa temporada, eu fico aí com o César Guidetti. Vamos lá para o regulamento, então. Falta um? Falta trio de arbitragem. Não, isso aí árbitro revelação, melhor árbitro da competição. Não, mentira, falta um que é o prêmio principal, né? O principal prêmio da noite, né? Na festa do NBB, que tomara que seja mais uma festa e seja aqui em São Paulo, né? Por favor, não tira de São Paulo essa festa. Você vai quebrar minhas pernas dizer isso. Mas vamos lá. MVP. MVP tem discussão, Fábio? Pra mim, não. Pra muitos, sim. Pra muitos, sim. Eu já falei isso, inclusive. Felipe no nosso último podcast, cravou o Franco Balbi, mas pra mim não tem discussão, cara. Pra mim é JP. É JP na veia, não tem. JP, não tem o que dizer, cara. Ele assim, ele é o melhor jogador disparado desse NBB. Disparado desse NBB. Não tem por onde. Balbi é excelente. David Jackson é excelente também, muito importante para os seus times, mas cara, não dá. Eu acho que assim, você pegar números, você pegar atuações, importância pro time, o que o David Jackson tem, o JP tem feito, cara, não dá. Desde que a gente lançou o ranking do MVP, ele tá em primeiro cravado, ele nunca saiu de lá. São as duas posições que nunca foram mudadas, né? O JP em primeiro e o DJ em segundo, né? O resto tudo já foi trocado. Ele é muito regular, ele é muito eficiente. Não tem, cara, não tem por aí, é só elogio pra ele, só elogio. Não é só elogio, não. Ele não tem chute de... ele não tem chute de 3. Mas, cara, não precisa. Não precisa. O que ele tem feito é de outro mundo. Tá mandando bem demais. E, na verdade, ele tem... Nessa temporada, ele fez o único chute de 3 dele na carreira. Não na carreira, vai. Na NBB, vai. O único chute de 3 na carreira. Ele já tentou 10 chutes de 3 e acertou um esse ano, que foi na partida contra o Pinheiros. Eu tava nesse jogo, inclusive. Foi um jogo formidável que ele fez aquilo que eu até mencionei. Eu tava fotografando esse jogo e chegou no último período, eu falei, deixa eu ver quem tá bem no Mogi, né? Eu achei que ia ser o Chamel. O Chamel realmente tava, mas aí eu olhei o JP, cara, 18 pontos e 12 rebotes. Eu falei, 27 de eficiência. Eu falei, caralho, como assim, mano? Mas realmente o JP é diferenciado demais. Merece esse prêmio, sim. Tomara que as outras pessoas tenham a mesma visão que a gente, mas eu acho que é indiscutível. O prêmio Vlamir Marques vai para JP Batista. E se você... Eu abri aqui a nossa pasta para ver a seleção, né, da semana que a gente fez durante todas as semanas da fase de classificação do NBB, com exceção da primeira, né, que a gente não fez, inclusive, mas o JP estaria, inclusive. A gente teve a ideia depois. É tipo o ranking do MVP. A gente foi tendo a ideia ao longo da temporada e foi fazendo. Acontece. E o JP até o final do ano, que seria a metade... Não, enfim. Não, seria o final do primeiro turno também, né? O primeiro turno acabou no final do ano. Porque teve o Super 8 entre o Natal e o Ano Novo, é isso aí mesmo. Então no primeiro turno foram 10 semanas. Ele teve em 3 semanas entre os destaques da semana, né, como o melhor pivô. Aí, a partir de janeiro, ele teve em 4 de 11. Então, ao todo foram 4, 5, 6, 7 semanas em que ele teve como um dos principais jogadores ele teve no quinteto ideal, né, da semana. Isso fala muito da regularidade dele, né? Porque se tivesse a primeira seria 8, né? Sim, se tivesse na primeira seria 8. Na primeira e na segunda ele teve, na sexta ele teve, na nona ele teve, na seleção do primeiro turno ele tava. Isso você pega até a última semana ele tava na seleção. Então, você vê a regularidade dele durante todo o turno. Isso que chama a atenção dele e por isso que ele é o MVP disparado, na minha opinião. E só para fazer o registro, os nossos destaques são feitos com base em semanas, não em rodadas, tá?
E rodadas, adia jogo, atrasa jogo e tal, a gente faz com base em semanas. Mas, vamos aí. E vale lembrar que teve semana que, por exemplo, semanas de jogos de seleção, que a gente fez os destaques mesmo assim, ele nem jogou, né? Uhum. Não jogou, então a gente pode tirar aí 2 semanas essa conta, né, para ficar a concentração de participação dele ainda maior. Realmente, disparado, o melhor pivô, melhor jogador, tem que ir para o JP Batista esse prêmio. E aqui no regulamento, a linha B... E se não for o JP? DJ. Tá, pode ser. Tem aqui ainda, cara, na linha B, eu faço o desafio para você. O prêmio Amaury Passos, o troféu Amaury Passos de MVP da final. Puta merda, hein? Vai aí, otário. DJ. DJ, rapaz, gravou o Franca na final, hein? Olha, provavelmente a gente vai ter um Bauri Franca, hein? Você gravou o Franca na final? DJ. DJ, cara, eu não sei. Eu coloco. Eu também não sei, eu falei DJ, porra. Eu coloco, cara, Marquinhos. Será que a gente leva isso? Rapaz. Marquinhos, rapaz. Marquinhos. Contra Vamos quem? ver. Contra quem? Ah, não. Não me ferra, né? Deixa eu pegar aqui, peraí. Quer ver? Tem mais prêmio, hein? Não, na verdade. Distribuir os prêmios aqui. Vamos. Cara, a gente tinha que criar um troféuzinho nosso pra entregar pros jogadores, né? Se a gente tivesse mais grana pra fazer isso. Cara, onde é que eu vi aqui, os MVPs das finais? Nas 2 primeiras competições isso não existia, tá? Os MVPs das finais, nos 2 primeiros NBBs isso não tinha. Giovannone levou 2 vezes, depois foi Caio Torres, Meince, Laprovítula, Olivinha, e aí parou o registro aqui na Wikipedia. 16, 17, quem foi? Deixa eu lembrar aqui. Foi o Alex? Foi o Alex. 17, 18 foi o Guilherme Hubner. Isso. Vamos ver quem vai... Surpreendente, hein? Vamos ver quem vai levar nessa. Um apoia em Capaz de ser Cipollini, hein? Eu aposto em... Cara, pode ser. Ué, na NBA não foi o Godala? Um ano aí? Pode muito bem ser, sei lá, vai, pegar aí jogadores que não são do principal, assim, vamos supor, se o Pinheiro chegar na final, pode ser um Isaac, se o Franca, pode ser aí um Cipollini, você falou, o Flamengo, deixa eu pensar, é que o Flamengo quase todo mundo, né, um Olivinha, talvez, isso aqui não seria muita surpresa também. Quer mais, um Mogi, ser um Gruber, cara, vai saber, um Guideodato, pode levar, sem problema nenhum. Né, sei lá, um Bauru Basquete aí. É que o Bauru Basquete geralmente foca mais nos principais, mas o que? Um Enzo Ruiz? Vai que ele tá iluminado, sabe? Um Minas pode levar cara, enfim, a gente pode fazer isso pra todo time na prática. Minas, se não for o Leandrinho, não vai ser ninguém. Vai, concordo com você. Ele vai levar nas costas. Maldade, hein? Botafogo, um Arthur Bernardi, por exemplo, vai que, cara, não dá pra... MVP das finais, realmente, a gente fez brincando, eu votei no Marquinhos brincando, mas pode ser qualquer um, cara, sabe? Pode ser. Tanto é que por exemplo, o Guilherme Hubner foi surpreendente, mas, sabe? Merecido. Né? Já levou, merecido. Mas a gente falou brincando só, sem premissa nenhuma, nem parei para analisar os confrontos, né? Porque tem muita coisa para acontecer ainda. Só na base da brincadeira. Isso é uma brincadeira. Isso é uma brincadeira. Bom, acabou? Acabou os prêmios. Você não quis votar em árbitro, acabou os prêmios. Difícil, né? Eu acho difícil, mano. Passamos tanto nervoso com a arbitragem esse ano. Mas, tem também aquelas premiações. Craque da galera. Não. Não. Que horroroso esse prêmio. Aquelas premiações que são objetivas, né? Que são com base nas estatísticas, que é o maior cestinha, o maior reboteiro, e que a gente vou passar aqui para vocês. Vamos lá. Cestinha, deixa eu pegar aqui aqui, cestinha do campeonato até agora. Fuller com 21.3 pontos, reboteiro David Jackson com 8.7. Reboteiro não, perdão. JP Batista com 8.7. Assistências,
GG com 7,6. Eficiência, JP Batista com 21. Bolas recuperadas, né, o popular roubo. Jefferson Socas com 2,3. E que mais? Equipe com melhor defesa, Flamengo. Equipe com melhor ataque, eu esqueci, eu tenho que pegar aqui. Melhor ataque, Franca. E eu acho que é isso, né? Acabou os prêmios. Pontos, rebotes, equipe fair play. Isso a gente não sabe. O que é uma equipe fair play? E apesar de não ter a premiação, com mais tocos, olha, o Ronald é o primeiro, mas fez 5 jogos só, então eu vou pular. Prêmio porteiro do Enem. Eu vou pular, então, vai ser o Leozão, que tem 1,19, né? O Ronald tem 1,4, mas fez 5 jogos só no campeonato. Equipe fair play, cara. Sei lá, Joinville por ter lotado até o final, Bauru por não ter dado WO, em umas partidas aí que poderia ter dado e ninguém ia se espantar. Sei lá, mano. Fico mais ou menos por aí. Só não pode ser de novo o Vasco, né? Por motivos óbvios. Até porque não teve fair play nenhum no Vasco. Motivos de cotoveladas óbvios, né? Então, fair play financeiro também não teve. Nem financeiro, nem em quadra. Mas tem a estatística das faltas? Não tem, né, cara? Eu não vou fazer isso. Eu não vou. Deixa eu ver se no Real Jam tem, mas eu acho que não também. Então a gente vai ficar por aqui nessas premiações. Eu achei que esse ia ser um podcast mais curto e não foi. Nunca é. Então vamos passar aí para os recados finais, Fábio. Qual é o seu recado final aí? Recado final é que foi um bom NBB, uma boa fase de classificação. Vamos ver agora nos playoffs o que vai rolar. E é isso, cara. 2 podcasts na semana, cansativo, né? Mas foi legal. A gente tá virando Café Belgrado? Vixe, tá longe ainda. Tá longe? Será? Tá longe. Você quer podcast todo dia ou não? Eu nem tenho o que falar todo dia de podcast. Mas vamos aí. Não, mas é verdade, cara. Não é zoando, não. É que o NBA tem muito mais material. Tanto estatístico quanto. Pra começar, que tem mais que o dobro de times. Uhum. Né? Além de ter mais que o dobro de times, não é turno e retorno. Né? Porque se fosse turno e retorno, teria 29, 40, 58 rodadas. Tem 82. Né? Então, tem mais jogos, tem mais time, tem mais tudo, cara. Tem mais história, né? O NBB tem 10 anos, você pode ter um resgate histórico muito melhor. O NBB, apesar de ser muito bom nas estatísticas, a primeira temporada e a segunda ainda tem uns dados aí meio obscuros ainda, então... e toda essa parte de comparação, né? Que tem, por exemplo, no Basketball Reference, que não tem aqui no Brasil e tem lá... tem muito mais que ser analisado, né? Então a gente faz o que pode aqui também. Mas vamos lá então, os recados finais de sempre. Sim, mas isso já permite, né? Muita coisa, né? Que a gente faz. Muito, é aquela história. Muita gente fala, por que vocês não fazem mesma coisa com vôlei? Porque não dá. Por que vocês não fazem um campeonato paulista? Porque não dá. Porque acaba uma temporada, eles apagam os dados. Você não tem estatística, você não tem histórico, você não tem nada. Sabe? Não dá. O NBB já é muito avançado nesse sentido. E mais avançado até que o futebol, porque o futebol no Brasil só tem, não é por causa da CBF, é por causa de um Footstats, é por causa de o gol, é por causa dessas coisas, cara. No transfer market, porque por parte da própria CBF não tem. Então, a Liga nesse ponto manda muito, muito bem. Bom, gente, recados finais os meus, os de sempre. Sigam a Locomotiva aí, Facebook, Twitter, Instagram, Spotify, e eu vou dar uma de YouTuber também, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho aí, assiste os vídeos até o final, porque quanto mais inscritos a gente tiver, a gente vai poder abrir a monetização no YouTube, e vocês não precisam pagar nada pra gente, mas a gente ganha com isso, então dá uma mão aí pra gente, sabe? Se você, sei lá onde vocês estão vendo isso, mas se inscreve no nosso canal e dá like, porque pra gente poder ativar a monetização, que hoje a gente não pode ainda. Vão ao estádio, apoia a mídia. Ao estádio não, ao estádio também, mas vão ao ginásio, apoia a mídia independente. Eu acho que é isso aí. A gente se vê nos prêmios finais, né, na festa de premiação do NBB, ver se a gente vai conseguir cravar alguma coisa aqui desses palpites que a gente deu. Só vamos repassar que a gente não repassou, Fábio?
rapidão aqui, fazer um apanhadão geral. Deixa eu puxar aqui o regulamento de novo, que eu apaguei há muitas guias atrás. Qual que é? A partir da seleção? Vai, vamos aí. Fala tudo seu primeiro, seleção. Tá bom, seleção tem Sadi, minha seleção tem Sadi, Fuller, David Jackson, Douglas Nunes e JP Batista. Com o treinador, né, o melhor treinador, César Guidetti. Evolução, Léo Mendel, do Paulistano. Melhor defensor para o Balbi, do Flamengo. Sexto homem, Alexei, do Franca. Revelação, ou ataque jovem antigo, Didi, do César Franca. Melhor estrangeiro para David Jackson, também do Franca. MVP para JP Batista. É isso aí, minha seleção. Parodi, Bennett, David Jackson, Douglas Nunes e JP Batista. O sexto homem desse time é o Alexei, o técnico é o César Guidetti. O atleta que mais evoluiu em relação à última temporada, na minha opinião, é o Ansaloni. O atleta revelação é o Didi. O sexto homem, já falei, melhor defensor é o Bennett, atleta estrangeiro é o David Jackson, o técnico da temporada, já falei, é o Guidetti, e o MVP é o JP Batista. É isso aí, galera. Vocês concordaram, não concordaram? Ó, a gente faz essas listas, é pra vocês comentar mesmo. A gente não faz para polêmica, tá? Não colocou o Lucas Dias, não colocou o Balbi. Não, a gente explicou por que a gente não colocou, tá? Não é para dar polêmica, mas a gente quer também saber a opinião de vocês. Então siga a gente aí nas redes sociais, Fábio no Twitter também, Instagram, tudo aí. E vamos que vamos, até a próxima. O próximo podcast vai ser sobre as quartas já, ou se surgir algum tema no meio a gente faz também? Então vamos aí, a gente faz, sempre a gente faz. Então vamos aí, galera, até a próxima, valeu!